Olá pessoal, aula de Física 2 para as salas 200, 201 e 202 da Escola Centro de Ensino Dom Francisco. Na aula de hoje vamos tratar de gases perfeitos. Esse conteúdo se encontra no livro, na página 65. Então vamos começar. Quando pensamos em um gás, o primeiro exemplo que costuma vir à cabeça é o ar que respiramos. Esse ar, que forma a atmosfera terrestre, é uma mistura de vários gases. A saber, o nitrogênio corresponde a 78%, o oxigênio a 21%. Os demais fatores são preenchidos com outros gases. Em razão dos campos gravitacional e magnético do nosso planeta, esses gases são atraídos e formam uma fina cobertura, com praticamente 99% da atmosfera contida em uma faixa que vai da superfície terrestre até pouco mais de 30 km de altitude. Tá certo? Bom, mas os gases sempre fizeram parte do nosso dia a dia. Só que a partir do século 17, vários cientistas, ao iniciar o estudo sobre as propriedades dos gases, notaram que deveriam fazer uma simplificação, já que não havia uma uniformidade no comportamento de todos os gases. Daí o surgimento do modelo teórico que foi denominado gás perfeito ou gás ideal, que é esse que vamos estudar agora. Esse gás ideal ele vai ser visualizado nesse objeto aqui, que é muito próximo do êmbolo de uma seringa, tá certo? Ou de uma bomba de encher pneu de bicicleta e bolas de futebol. O êmbolo é essa parte basicamente de borracha, e o gás ele vai ser demonstrado como essas partículas de vermelho, tá certo? Um gás ele é perfeito quando ele assume movimentos balísticos completamente elásticos, tá certo? Portanto, ele bate na parede do tubo e ele volta com a mesma energia, tá certo? Nós vamos considerar que esse gás ele tem um comportamento ideal. Esse comportamento ideal ele não existe na prática, tá certo? Ele é só para efeito de estudo. O que devemos considerar, tá certo? Essencialmente é que um gás ele apresenta 3 variáveis de estado, tá certo? Portanto, o gás ele tem pressão, ele tem volume e ele tem temperatura, tá certo? São os 3 elementos principais aos quais a gente dá a partida no nosso estudo. Essa pressão ela é entendida como o choque que as partículas dão na parede do tubo e em outras partículas, tá certo? Essa pressão ela pode ser dada em Pascal, PA, em atmosferas ou em milímetro de Hg, que é o mesmo mercúrio, milímetros de mercúrio, tá certo? Esse volume majoritariamente ele é dado em metros cúbicos ou em litros. A temperatura é a padrão termodinâmica, é em Kelvin, tá certo? Esses 3 elementos eles vão formar a equação geral dos gases perfeitos, que diz o seguinte: se você tem o mesmo gás e modificado suas variáveis em 2 momentos, você tem a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é tida como constante, ou seja, a primeira pressão, o primeiro volume e a primeira temperatura, na condição de multiplicação de produto entre pressão, volume e divisão por temperatura, vai ser constante. O que isso quer dizer? A pressão multiplicada pelo volume dividido pela temperatura vai ser igual em qualquer setor, tá certo? Portanto, P vezes V dividido por T é igual a constante, tá certo? Essa fórmula aqui, ela se estende. Se você tem 2 momentos, ela se apresenta assim. Se 3 momentos, ia ser P3 vezes V3 dividido por T3. Tá certo? Próximo slide. Vamos conhecer a lei de Boyle. A lei de Boyle diz que a pressão vezes o volume, ele é constante. Bom, o que isso quer dizer? A lei de Boyle, ela considera uma transformação gasosa em condições isotérmicas. O que isso significa? A temperatura ela é constante. Se a temperatura é constante, quando a gente joga na equação geral do gás, que é P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2, se ela é constante, então a temperatura do primeiro momento é igual à temperatura do segundo momento, podendo ser muito bem retirada da equação. E a equação para condições de isotérmica, né, fica
pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Essa equação ela serve apenas, né, de modo exclusivo para transformações isotérmicas, onde a temperatura ela é a mesma. Isso pode ser verificado nesse exemplo aqui. Colocamos este tubo, né, pelo êmbolo móvel em dois momentos, momento 1 e momento 2. No momento 1 nós temos uma pressão 1, volume 1 e uma temperatura, tá certo? No momento 2 a gente percebe que o volume do gás já aumentou, portanto está maior que o espaçamento, tá certo? A pressão também vai ser considerada diferente da primeira. Só que, para condições isotérmicas, a temperatura tem que ser igual, tanto do primeiro quanto do segundo. Perceba que a pressão 1 é diferente da pressão 2, o volume 1 é diferente do volume 2, mas a temperatura 1 é igual à temperatura 2, por isso que ela é retirada da equação geral dos gases. Isso é a lei de Boyle para transformações isotérmicas. Agora vamos ver a lei de Charles e Gay-Lussac, né? Gay-Lussac é conhecido como a lei das transformações isobáricas. Isobárica quer dizer pressão constante. Ou seja, a pressão em todo o decorrer do experimento ele vai ser a mesma, né? A pressão será a mesma. Pelo termo geral, o que nós temos? P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Tá certo? A pressão, como ela é constante, ela pode ser retirada, porque P1 é igual a P2. E dessa forma, a equação fica específica para transformações isobáricas. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Tá certo? Pelo gráfico, nós temos um gráfico proporcional linear, tá certo? Cujas características são o aumento da temperatura, tá certo? Eles se dão com o aumento do volume. O volume 1 é diretamente proporcional à temperatura 1 e o volume 2 é diretamente proporcional à temperatura 2. Tá certo? No esquema ao lado, aqui na direita, nós podemos avaliar o que significa uma pressão constante. Perceba que o êmbolo pressiona o gás, tá certo? O peso, esse pezinho aqui que está em cima, ele exerce uma certa pressão e ela vai ser igual tanto na primeira figura, quanto na segunda. Então isso é para esquematizar a pressão aplicada no gás. O volume aumenta, portanto o volume 1 é diferente do volume 2. A temperatura 1 é diferente da temperatura 2, mais a temperatura 2. Mais a pressão 1 é igual à pressão 2. Por isso que ela é retirada da equação. Fica só essa. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Certo? Próximo slide. Vamos ver agora a lei de Charles. A lei de Charles é para situações em que o volume é constante. O volume ele é constante. É também chamado de transformações isovolumétrica ou isocórica. Ainda tem um terceiro nome, que é chamado de isométrica. Tá certo? Tudo isso quer dizer volume constante. Pelo termo geral, a gente aplica P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Como o volume é constante, ele é retirado, porque V1 e V2 são iguais. Tá certo? Então, o que sobra? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Essa é a equação para situações isovolumétricas, isocórica ou isométrica, tá certo? Pelo gráfico, o que isso significa? Nós temos um gráfico também linear proporcional. A primeira pressão 1, ela está conectada à temperatura 1, assim como a pressão 2 é conectada à temperatura 2, certo? Pessoal, essa foi nossa aula. Um grande abraço a todos. Nas próximas aulas a gente vai aplicar exercícios sobre esses modelos que foram deixados. Um grande abraço e até a próxima.